Pensa comigo, gente, uma correria danada, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Muita informação, a gente está o tempo inteiro aqui, ó, no celular, de olho para não perder nada. E falta também de autoconhecimento. Esses são alguns dos pontos que levam as pessoas a não conseguirem ter uma vida leve e produtiva, é ou não é? Mas como que a gente pode conseguir uma rotina assim? Será que é possível? Sobre esse assunto eu vou conversar a partir de agora com o Levi Correia. Ele é mentor de líderes e escritor também. Muito bom dia, Levi. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Bom dia, amigos. Muito bom estar aqui. E muito bom, porque a gente vai falar desse assunto tão necessário, né, Levi? E eu já começo te perguntando, a gente pode dizer aí que estamos na era do esgotamento, literalmente? Literalmente, Juliana, você toca num ponto extremamente importante, porque muito excesso, muita correria, às vezes faz com que a gente fique sem visão, sem foco. E uma coisa ruim nos dias de hoje, a gente ter velocidade sem foco, né? E diante disso, a importância da gente conseguir, de tempos em tempos, desacelerar, para que a gente consiga entender o nosso processo, o nosso alvo, se olhar com mais amor, com mais carinho, com mais gentileza. Então, muitas vezes a velocidade tem que ser percebida. Será que eu estou no objetivo certo? Será que eu estou com a visão certa? Será que eu estou deixando escapar coisas pelos meus dedos que eu não deveria deixar escapar? O que seriam essas coisas que a gente costuma deixar escapar, Levi? Por exemplo, um tempo de qualidade com a família ou até mesmo com os filhos, a gente pode encaixar nessa loucura toda que a gente vive hoje em dia como um ponto a se olhar, a se dar atenção? Com certeza, Juliana. As áreas da vida são importantes, né? Ela nos equilibra e o olhar para elas com equilíbrio é muito importante. Às vezes eu estou muito direcionado para o trabalho e nós sabemos o quanto o trabalho é importante, só que a gente precisa entender que o trabalho é parte da vida e não toda a vida. Então, quando a gente arrasta muitas vezes o trabalho para casa, a gente deixa de dar atenção para a esposa, para os filhos, para o relacionamento, e isso pode gerar um descompasso, uma falta de percepção, uma falta de clareza de prioridade. E isso também com autocuidado, com a nossa habilidade em poder se olhar de vez em quando. Então, tudo isso que escapa pelos dedos, talvez vem da gente não conseguir parar e entender, poxa, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer hoje? Será que essas repetições que eu faço de tempos em tempos, né, nós somos seres de hábitos, isso também está tendo um objetivo? As áreas da vida estão harmoniosas, o meu relacionamento, o meu eu pessoal, minha qualidade de vida, meu eu profissional, porque se eu entender que o trabalho é toda a vida, talvez essas áreas fiquem de fora e quando eu percebê-las, talvez seja tarde demais. E você está destacando pontos onde os adultos, né, nós todos nos enxergamos muito ali, né? Mas quando isso pode ser também um problema para, por exemplo, as crianças e até mesmo os adolescentes, especialmente para quem tem filhos. De certa forma, essa nossa correria, essa loucura, né, essa falta de produtividade, até que ponto ela pode ser danosa também para as crianças que veem aquilo todos os dias, né? Perfeito. As crianças, elas pegam muito o exemplo, o comportamento. Até certa fase da vida, ela é muito antenada no sentimento dos adultos, no comportamento. E se vê pais e mães ali esbaforidos, trabalhando a qualquer custo e com falta de atenção, isso pode ser um dano ao longo do tempo. Com essa correria, com essa vida, talvez a gente deixe de lado o afeto, o olho no olho, a pessoalidade, o estar junto. E aí, como medida de tentar equilibrar isso, muitos pais tentam substituir o afeto pelo presente. Mas afeto não é substituído pelo presente. Nós precisamos estar presentes. E aí vem essa palavra, Juliana e amigos, que muito me agrada e é uma busca da presença. Precisamos de verdade estarmos presentes no presente, com presença, para a gente poder identificar tudo isso que vez ou outra escapa pelos dedos, ou mesmo a gente percebe só depois que aconteceu. Faz parte de um processo de se olhar também. E existem meios, Levi,
um passo a passo que seja, pontos que você já possa, né, trazer para dar essa luz para a nossa audiência, para facilitar nesse processo? De repente estão assistindo aqui a gente conversar e falar, opa, eu sou essa pessoa aí, mas eu não quero ser assim. O que eu posso fazer para melhorar, para estar mais presente, para ter essa vida mais leve e, ao mesmo tempo, mais produtiva? Existe aí alguma orientação que você possa trazer para o nosso público? Tem. E eu acho que esse é um ponto bem principal, bem focal do nosso bate-papo, que é, primeiro, eu preciso sair um pouco, pelo menos por alguns minutos ou instantes do meu dia ou da semana, da rotina. Essa rotina, que ela está ali repetida, ela está ali, de certa forma, já combinada com o nosso dia, com a nossa vida, para a gente poder se olhar, né? É na direção que eu quero? Será que a minha qualidade na relação com os meus filhos, com a minha esposa e comigo, ela está de uma maneira gentil, objetiva? Porque o oposto disso é muitas vezes uma dor, um desconforto, a gente vê os filhos crescendo e ali a gente perdendo etapas importantes da vida, um descompasso na comunicação com o parceiro ou com a parceira. Então, tudo isso são sinais. Esses sinais nos convida a olhar para esse momento, e aí a gente precisa de dois elementos importantíssimos. Primeiro, que é o elemento de conseguirmos parar para se olhar, seja numa semana, no momento de terapia, no momento de autocuidado, ou mesmo numa reflexão através de um livro, né? Que pode ser um ponto de partida, um ponto de gatilho para a gente poder começar a olhar para essa nossa trajetória com mais foco, com mais gentileza e com mais amor. Quando a gente não consegue perceber isso, a gente, em geral, se culpa, mas a gente se culpa sem perceber aquilo que pode ser modificado. Se eu olho com carinho, com amor para mim, eu sei que eu posso muitas vezes ter escapado, ter escorregado em alguma área da minha vida, mas com gentileza, com carinho, com amor, eu posso iniciar um processo de mudança. A gente precisa fazer as pazes com a gente e não sermos os nossos principais sabotadores nesse processo de desenvolvimento, autoconhecimento e ajuste de uma vida um pouco mais leve e gentil, tá? Perfeito, Levi. Só para a gente encerrar então o nosso bate-papo, já te agradecendo demais por essas informações. Você juntou todas essas orientações e esses conceitos em um material, um livro você é escritor, né? Que também pode orientar bastante as pessoas nesse processo. Sim. O livro é o Pega Leve, o nome dele é um convite para um olhar mais gentil para as áreas da vida. Como que a gente consegue, com gentileza, ter uma vida mais leve e produtiva? Então, esse é meu novo livro, ele é feito com muito carinho, para que as pessoas possam aí silenciar o momento do dia, olhar para um pouco para essa obra, mas também se olhar. Se olhar e entender o que eu posso mudar, o que eu posso adicionar, o que eu posso fazer para ter uma jornada um pouco mais leve, um pouco mais gentil, mas com produtividade. Então esse é o convite de hoje, para que as pessoas possam conhecer o Pega Leve. Perfeito, Levi. Muito obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua presença no Edição Manhã. Portas sempre abertas, ótima semana. E você aí de casa que quer rever essa nossa conversa, você pode entrar no nosso canal do YouTube para entender um pouco melhor como que você faz aí para ter uma vida mais leve e também mais produtiva. Eu conversei com o Levi Correia, mentor de líderes e escritor também. Excelente papo e muito necessário, né, gente, para essa correria que a gente tem diariamente.